Amados irmãos, com alegria nós vamos passar a estudar a palavra do Senhor neste momento. E este é o último estudo da segunda carta do apóstolo Pedro, né? Nós já tínhamos prometido isso na semana passada e nós vamos fazer a leitura do capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Alguns versículos para a nossa meditação. O texto diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, a partir do versículo 8, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Amém. Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua bondade em preservar a Tua palavra para nosso estudo e crescimento espiritual. Nós Te agradecemos por esta palavra, pela vida do apóstolo Pedro,
e pela inspiração que o Senhor lhe concedeu para escrever para nós neste tempo. Agradecemos pela palavra infalível, imutável, palavra soberana, verdadeira, palavra que não tem erro. Nós te agradecemos por essa palavra na qual nós podemos confiar. Dirige-nos no estudo desta noite. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Na semana passada, então, nós estávamos vendo qual deveria ser a nossa conduta como crentes diante de todas as coisas falsas que os falsos mestres estavam ensinando na igreja. O apóstolo Pedro está preocupado em nos revelar tudo aquilo que os falsos mestres estavam contradizendo. E ele então nos ensinou na semana passada muitas coisas que estavam sendo ensinadas de modo errado pelos falsos mestres e falsos profetas. E passou a ensinar qual deve ser a nossa conduta, qual deve ser o procedimento dos crentes diante de todas estas coisas. O apóstolo Pedro então nos exorta a, primeiro, sermos pessoas que manifestem um caráter santo e uma vida piedosa. Nós fomos chamados, queridos, à santidade de vida, a uma vida que não seja semelhante à vida do mundo, uma vida que não seja impressionada, uma vida que não seja amoldada à vida do mundo, que o mundo não nos impressione, nem nos pressione, nem nos amolde ao seu modelo, mas que o mundo seja contraposto por nós, ou seja, que a nossa vida seja o contrário daquela vida que o mundo oferece, e que a nossa vida demonstre verdadeiramente a santidade de Deus, nosso Pai. Então o apóstolo Pedro nos diz que devemos ser pessoas em manifestação de um caráter santo e uma vida piedosa. Depois ele nos diz também que devemos aguardar com temor o dia da manifestação da ira de Deus. Ou seja, se há um fato que está definido, que há de acontecer, é o dia da manifestação da ira de Deus. Assim como já foi manifesto o dia da graça na morte do Senhor Jesus Cristo e na sua ressurreição, agora também será manifesto o dia da ira, em que Deus há de cobrar todos os pecados daqueles que não aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quando os céus e a terra serão desfeitos juntamente com todas as obras dos homens sobre a terra. Tudo será desfeito pela mão poderosa de Deus no dia de Deus, o dia que é chamado dia da ira de Deus ou dia do juízo final. Também Pedro nos diz que devemos esperar ardentemente novos céus e nova terra. Isto é, deve ser uma expectativa dos crentes esperarem novos céus e nova terra. Por quê? Porque Deus vai operar isso. Deus vai renovar céus e terra, vai fazer novos céus e nova terra, onde habita a justiça, não o pecado, onde habita a salvação eterna, onde habita a presença constante de Deus e onde não há lugar para Satanás, seus desígnios, nem para o homem pecador. Neste tempo, Deus vai fazer essa transformação, e onde Deus habitará com os homens, onde Ele habitará com justiça, e onde não vai haver pecado. Pedro também nos afirma que devemos aguardar todas estas coisas, vivendo uma vida reta e imaculada, isto é, uma vida sem mácula, uma vida sem mancha, uma vida sem defeito, uma vida em que nossa manifestação de caráter seja de um caráter reto, de uma vida sem nenhum tipo de manifestação de pecado, uma vida pacífica na presença de Deus, em paz com Deus, em paz com os nossos semelhantes e testificando do poder de Deus. Pedro ainda afirma que qual deve ser nossa conduta como crentes diante de todas estas coisas. Ele diz o seguinte, que devemos ter por salvação a longanimidade de Deus. Como os falsos profetas criticavam o tempo demorado, que eles achavam que já estava demorando muito a promessa de Deus de retornar, de fazer justiça,
Eles diziam inclusive que isso não iria mais acontecer porque já tinha passado muito tempo. Pedro está dizendo que ao invés de analisarmos desta maneira, como se fosse alguma coisa que não tivesse sido acontecido, que não tivesse possibilidade de acontecimento, que nós principalmente pensássemos que isso é manifestação da longanimidade de Deus, isto é, a demora, segundo os nossos critérios, segundo os critérios dos falsos profetas lá do tempo de Pedro, não é uma demora, é manifestação de longanimidade de Deus, ou seja, Deus está sendo longânimo, Deus está sendo absolutamente paciente para com aqueles que são pecadores, e ao invés de duvidarmos da palavra profética que foi pregada pelos apóstolos, e especialmente pelo apóstolo Pedro e pelo apóstolo Paulo, mesmo que os falsos profetas tentem distorcer os escritos sagrados, precisamos crer na palavra dos profetas e dos apóstolos. E eles afirmaram, dizendo nos seus escritos, que há um tempo de misericórdia de Deus e que aqueles que não creem nisso, aqueles que duvidam da manifestação longânima de Deus, fazem isto para a sua própria perdição. Porque quem não acredita que Deus vai se manifestar, não acredita também que Jesus Cristo veio para a nossa salvação. Portanto, essas pessoas estão perdidas e elas estão preservadas para a perdição eterna no dia do juízo final. Nós precisamos também entender que o apóstolo Pedro nos ensina a nos resguardarmos dos ensinos desses homens abomináveis. E hoje nós temos muitos ensinos abomináveis por esses homens que são absolutamente contrários à vontade de Deus, homens ímpios que estão no meio da igreja, ensinando coisas que nós não devemos acreditar, para que não sejamos arrebatados, arrancados de sobre a pedra fundamental que é o Senhor Jesus, não é? Então, esses ensinos, quando nós damos crédito a eles, eles praticamente nos arrancam de sobre a pedra fundamental que é Jesus. E o único caminho que nós temos para não sermos arrancados da pedra fundamental que é Jesus é crermos firmemente na sua palavra, na palavra dos profetas e dos apóstolos do Novo Testamento. Então, nós desta maneira estaremos sobremaneira firmados na rocha eterna e essa pedra fundamental, e assim nós manteremos para sempre a nossa firmeza e a nossa salvação. Ao contrário, devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, o qual é digno de toda honra e de toda glória. Crescer em Cristo significa conhecê-lo, amá-lo, obedecê-lo, andar cada dia mais próximo dele e da igreja e dos irmãos. É impossível conhecer Jesus e viver separado da igreja, dos irmãos, porque o corpo de Cristo é onde ele se manifesta plenamente. Para a conclusão desta carta, nós vamos pensar o seguinte: como concluir um estudo tão rico? Primeiro, vamos avaliar o cuidado pastoral de Pedro. Pedro é um homem que tem um coração pastoral. Ele exorta em todo o tempo, investe todas as ações possíveis, diligentemente, isto é, dedicadamente, definidamente, de uma maneira constante. Ele dirige suas ações ensinando, corrigindo, exortando, consolando e orientando os crentes contra a introdução de falsas doutrinas, de heresias nas igrejas do norte da Ásia. O apóstolo Pedro demonstra então o que é um cuidado pastoral. O cuidado pastoral de Pedro deve ser imitado pelos nossos pastores, porque ele exorta, ensina, ele investe toda a sua diligente ação, ensinando, corrigindo, exortando, consolando e orientando todos os crentes contra a introdução de falsas doutrinas. As falsas doutrinas que querem solapar, que querem minar, que querem destruir o verdadeiro evangelho. Segunda,
o apóstolo Pedro adverte as igrejas no seu cuidado pastoral contra os falsos mestres. E ele faz isso descrevendo o caráter dos falsos mestres, a obra dos falsos mestres, mas também mostra o tratamento judicial de Deus para com eles, isto é, mostra o juízo de Deus, o castigo de Deus, a ira de Deus sobre esses falsos mestres. Então, nós temos uma advertência hoje para nós mesmos, quando vemos ensinos de falsos mestres ou quando seguimos falsos mestres, porque o destino desses falsos mestres será o destino também daqueles que os seguem. Portanto, nós precisamos abrir os nossos olhos e deixar que a palavra do Senhor nos dirija, a palavra dos profetas do Velho Testamento e a palavra dos apóstolos no Novo Testamento. O apóstolo Pedro também, com o seu cuidado pastoral, rejeita completamente a prática desses falsos mestres, confrontando-os com a autoridade de Jesus, da qual eles blasfemavam, da qual eles duvidavam e até negavam. O Pedro está ensinando que a prática desses homens deve ser absolutamente esquecida, deve ser combatida, deve ser rejeitada poderosamente, porque eles são homens que têm um caráter reprovável, um caráter que não é de filhos de Deus. E como combater então os falsos ensinos? Como é que a gente pode hoje combater os falsos ensinos? Como a igreja do Senhor pode combater os falsos ensinos? Primeiro, estudando, lendo, ouvindo, meditando, pensando constantemente na palavra das profecias, ou seja, Jesus Cristo é anunciado pelos profetas do Velho Testamento. Portanto, quando nós estudamos as profecias do Velho Testamento, nós estamos estudando sobre Jesus, e as profecias do Velho Testamento são palavra de Deus para nós. Por isso nós devemos conhecer o Velho Testamento. Ainda bem que nós estamos estudando o Velho Testamento, Estamos caminhando agora, aí já estudamos o livro de Gênesis, e agora estamos estudando de uma maneira panorâmica todos os demais livros do Velho Testamento. Isso dá-nos uma demonstração clara de como nós estamos aprendendo sobre Jesus e sobre as doutrinas bíblicas do Novo Testamento. Então devemos estudar. Segundo, como combater os falsos ensinos? Estudar o Novo Testamento. Jesus Cristo e os apóstolos que testemunharam dele, do Senhor Jesus Cristo, que deram testemunho dele, que viram a sua pessoa, que tocaram nele, que ouviram por 3 anos seus ensinos, eles têm testemunhado do Senhor Jesus, e estudar o Novo Testamento é acreditar no testemunho dos apóstolos e dos profetas. Estudar o Novo Testamento é decidir vigorosamente que a nossa fé está fundamentada na palavra apostólica e na palavra profética, e que ela está fundamentada também nos ensinos de Jesus nos evangelhos. Portanto, todos os ensinos de Jesus estão no Novo Testamento, porque os ensinos apostólicos são ensinos de Jesus, Os apóstolos falaram aquilo que Jesus determinou que eles falassem. Como combater os falsos ensinos? Então, estudando o Velho Testamento, estudando o Novo Testamento, conferindo todos os ensinos ouvidos com a palavra de Deus. Fazer como os bereanos, Ouviram Paulo pregar o Evangelho e conferiram nas suas Bíblias com aquilo que eles estavam ouvindo, com aquilo que eles estavam crendo e lendo na palavra de Deus. Portanto, nós precisamos também conferir esses ensinos ouvidos com a palavra de Deus e desejando firmemente que os falsos ensinos sejam rejeitados, completamente rejeitados. Nós precisamos desejar isso de todo o coração e praticar isso, rejeitando firmemente os falsos ensinos, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Como combater os falsos ensinos ainda? Quarto, confrontando os falsos mestres com a palavra de Deus. Precisamos confrontá-los. Isso é o território da chamada apologética,
que é quando alguém estuda a Bíblia para defender a posição bíblica contra as posições heréticas dos falsos mestres. Há muitas pessoas que Deus chamou para exercerem a apologética, né? Que é a condição que alguém recebe de Deus de defender os ensinos e as doutrinas da palavra de Deus. Devemos exortar os falsos mestres ao arrependimento. Antes de condená-los, devemos exortá-los ao arrependimento, por causa da misericórdia de Deus. E depois expor a eles a sua terrível condenação, que eles serão condenados sem misericórdia se eles permanecerem no erro deliberadamente. Isto é, se voluntariamente eles permanecerem no erro, eles serão condenados. E como identificar as falsas doutrinas? Primeiro, as falsas doutrinas são identificadas da seguinte maneira. Primeiro, negação da inspiração da Bíblia, ou que ela é o único livro sagrado. Ela é incompleta, não atual. Hoje em dia nós temos até pregadores batistas dizendo que a Bíblia é incompleta, não é atual. Isso é uma heresia pecaminosa, né? Negar a inspiração da Bíblia e negar que ela seja o único livro sagrado ou que ela é incompleta. Isso é uma característica da heresia. Segundo, negar a divindade de Jesus Cristo, desde a encarnação como os seus milagres, sua morte sacrificial. Dizer que Jesus Cristo não encarnou, que Jesus Cristo não é Deus encarnado, ou que os seus milagres foram falsos, ou que a sua morte não foi sacrificial. Tudo isso é também característico das falsas doutrinas. Outra característica das falsas doutrinas é que eles referem que o conhecimento é mais importante do que a fé. Então os gnósticos é que diziam isso, e que o conhecimento verdadeiro é mediado por experiências místicas, por revelações especiais, por anjos, visões de anjos, iluminação pessoal, tudo que a Bíblia nega. A Bíblia diz que o verdadeiro conhecimento é conhecer a palavra do Senhor e conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Identificamos as falsas doutrinas também como quando elas desvalorizam a igreja, a congregação, quando elas desvalorizam a comunhão, desvalorizam a contribuição, dízimos e ofertas, desqualificam o ministério pastoral, dizem que não é preciso ter pastor, etc. Desta maneira nós encontramos também caminhos para identificar as falsas doutrinas. E aquelas doutrinas falsas também que valorizam o culto com liberdade, culto sem decência e ordem, né? Um culto onde as pessoas manifestam sua sensualidade e onde elas não cultuam com decência e ordem. Agora nós temos então como identificar as falsas doutrinas, e mais do que isso, nós precisamos tomar uma posição adequada contra essas coisas e manifestando sempre o caráter e a santidade de Cristo. Os ensinos das nossas duas cartas do apóstolo Pedro, e eu desejo que todos tenham ouvido, participado e tenham desejado permanecer nestes ensinos. Deus abençoe aos irmãos.